pessoal, eu sou a Vanessa Ribeiro. Eu, junto com a Milena Vilarino, somos assessoras acadêmicas desse concurso, né, do TRE. E hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o que a gente pode esperar dessa prova. A minha experiência é muito com psicologia clínica e psicologia do trabalho. E aos pouquinhos vocês vão entender por que eu tô aqui para falar com vocês sobre esse conteúdo. Vamos lá? Então, a gente está falando da prova do TRE, né, do Tribunal Eleitoral. O edital ele foi publicado no dia 30 de agosto. E o último concurso do TRE ele foi em 2012. Né? E é a primeira vez que eles oferecem vaga para psicologia. Então, é um concurso que é muito novo, né, nas provas de psicologia. Então, não tem muita estrutura para a gente se embasar. Mas vamos pensar um pouquinho o que a gente pode esperar dessa prova. A organizadora é a Consulplan. E a área de atuação do concurso, né, é psicologia clínica, com forte influência para a psicologia do trabalho, vocês vão perceber isso. É uma vaga, e é uma vaga para o Rio, né? As inscrições elas vão do dia 6 de setembro ao dia 28 de setembro. Então fiquem atentos, né? As inscrições elas só vão acontecer nesse mês. E o requisito é a graduação em psicologia e CRP ativo. A remuneração que o concurso oferece tem o valor de R$ 10.461,90. É uma remuneração boa, né? E a jornada de trabalho, para uma jornada de trabalho de 40 horas. O regime é estatutário. E além da remuneração, a gente tem alguns adicionais, né? Como um adicional de pós-graduação, que varia entre 7,5% a 12,5%. E o adicional de qualificação por ações de treinamento, que é em torno de 3%. Além disso, tem assistência médica e hospitalar, auxílio alimentação e assistência pré-escolar, né? Auxílio creche. Então, vocês vão ver aí que essa remuneração ela vai para além dos 11 mil, né? Quando a gente soma tudo e pensa em todos os benefícios envolvidos. Então, vamos pensar na prova. A prova ela vai acontecer no dia 26 de novembro. Como é uma prova que é para o Rio e vai acontecer no Rio, as pessoas que estão tentando essa prova de outros estados, né, precisam se programar, porque é uma prova de manhã para os analistas, né, para quem vai tentar para a psicologia e para essas áreas de especialidades, né, então é uma pessoa que vai precisar se programar, porque a gente sabe que voo atrasa e tudo mais, e é importante que vocês já estejam aqui de manhã, né, porque a prova começa às 8. A prova objetiva, ela vai ser múltipla escolha, né? Na verdade, ela vai ter 4 alternativas, vai ser de A a D. E vão ser realizadas, como a gente falou, apenas no Rio de Janeiro. Então, as pessoas de outros estados vão precisar vir para cá para fazer a prova. A prova de conhecimentos gerais vão ser 25 questões e o peso dela vai ser peso 1. A de conhecimentos específicos são 40 questões e o peso dela é o peso 3, isso é uma observação importante, assim, porque no edital, em alguns momentos, eles trazem a prova de conhecimentos específicos como peso 2, em outros momentos como peso 3. Como a gente viu que na maior parte das vezes eles trazem com peso 3, né, a gente está considerando esse peso, mas pode ter alguma mudança aí em relação ao estudo de caso. E pode ter uma retificação do edital nessa parte por isso, né? E a pontuação mínima de toda a prova é de 6 pontos. Então, a gente precisa acertar aí 60% da prova para ter o estudo de caso corrigido, né? O estudo de caso, então, ele nesse contexto, ele acaba tendo o peso 2, né? São 2 questões, quando a gente fala do estudo de caso, e cada uma valendo 5 pontos. Lembrando que a pontuação mínima são 6 pontos para que você seja classificado, né? Todas as provas têm caráter eliminatório e classificatório. E, de novo, o mínimo é de 60% de acerto para aprovação. Pelo que a gente leu do edital, é 60% para aprovação por prova, né? Por tipo de prova. Então, prova de conhecimentos gerais, prova de conhecimentos específicos e estudo de caso. E não individualmente. Então, se eu zero português, o nosso entendimento é que não se zera desde que você tenha 60% de pontos em conhecimentos gerais, né? Então,
o que a gente entendeu do edital é que o mínimo é de 60% de acerto para cada prova. E o conteúdo programático, gente? O conteúdo programático que o TRE está propondo é um conteúdo programático que a Consulplan não está acostumado, né? Se a gente for pegar a prova do TRF, por exemplo, que foi a última prova do tribunal que ela fez, né? Tem um conteúdo muito puxado para a psicologia organizacional. E esse conteúdo programático que ela está trazendo para o TRE é um conteúdo muito de psicologia clínica e psicologia do trabalho. É muito mais vinculado à saúde do trabalhador. Então, por isso, é uma prova bem nova, né? E a gente vai entender um pouquinho melhor o que a gente pode esperar dessa prova com um conteúdo assim tão novo. Então, assim, o que ela está trazendo, por exemplo? A psicodinâmica do trabalho, que tem sido cobrada nos concursos, né? Mas ela traz uma parte muito específica da psicodinâmica do trabalho, por exemplo, que são as clínicas do trabalho, né? Então, a gente pode pensar aí num conteúdo mais aprofundado, né? De matérias, de disciplinas não muito cobradas nos concursos, né? E que vêm sendo cobradas agora. Saúde do trabalhador e gerenciamento de estresse, trabalho e subjetividade de saúde psíquica, fatores psicossociais da dor e outros distúrbios, né? Então aí a gente vê um conteúdo muito forte de psicologia do trabalho. Agora, o conteúdo de psicologia mais clínica, né? Como técnicas de escuta e acolhimento, técnica de entrevista para aconselhamento. Ela cobra muita psicopatologia do trabalho, né? Eles destrincharam bastante os transtornos no edital, DSM-5, então a gente pode esperar aí muito conteúdo de psicopatologia do trabalho, e é nisso que a gente vai focar também na preparação de vocês, né? Métodos e técnicas de intervenção, psicodiagnóstico, então a gente está de novo vendo um olhar mais para a psicologia clínica, e questões mais ligadas à psicologia geral, né? Como a questão das resoluções do CFP, dos laudos, né? Critérios para avaliação psicológica. Enfim, é um conteúdo muito voltado para a clínica e para a psicologia do trabalho, né? E aí, o que a gente pode pensar sobre a banca? A Consulplan é uma banca mineira, relativamente recente, né? Ela vem pegando muitos os concursos de prefeitura e os concursos, né, do TJ de Minas. Agora ela está vindo para o Rio, já pegou 2 concursos importantes, né, já está organizando, né, 2 concursos importantes. Um foi o TRF, que aconteceu recentemente, e o outro agora é o TRE. Todos os concursos de leilão, de pregão, ela tem conseguido, né, os concursos que não envolvem licitação, a Consulplan ela tem conseguindo a organização, né? E como é que a gente pode entender a Consulplan? Ela é uma banca dinâmica. O que significa isso? Se eu pego as últimas provas, eu não consigo ver muito bem um padrãozinho das questões, né? Então, é uma banca que está se organizando agora e que cada prova ela pode ter uma carinha diferente, né? Então, a gente pegou aí as 10 últimas provas para conseguir pensar um pouquinho com vocês o que a gente pode esperar dessa banca, né? E como que a gente pode nortear os nossos estudos a partir daí. Em relação aos conhecimentos gerais, vão ser 25 questões, né? E envolvem legislação, informática e português. A gente pode esperar aí de 7 a 9 questões de português, provavelmente ela não vai trazer as 10, porque tem muito conteúdo, principalmente de legislação, né? Várias leis importantes, então provavelmente ela vai pegar um pouquinho de cada uma dessas legislações. E como é uma banca dinâmica e a gente pode esperar de tudo, tem que fechar todo o conteúdo programático, né? Se você está estudando, mesmo que seja de uma forma en passant, tente fechar todo o conteúdo programático, porque é uma banca que a gente pode esperar de tudo, e a gente vai ver muito isso na parte de português, por exemplo. Vamos lá. Em português, sempre cai alguma questão de algo que ela não tenha cobrado ou não cobre há muito tempo. Então, alguns detalhes de português que a gente pensa assim, isso não vai cair, pode cair, né? Então, é um concurso que é muito importante você ter uma visão geral de todo o conteúdo, pelo menos, né? Você está contextualizado com um pouquinho de tudo. A média em português são 3 textos, né, por prova.
E, como a gente falou, conteúdos dificilmente cobrados, aqui podem ser cobrados, né? Como parônimos, homônimos, mas eles vão ser cobrados dentro da interpretação de texto. Então, não deixem de estudar esses conteúdos que a gente geralmente não dá muita bola, não. Em relação à prova de conhecimentos específicos, são 40 questões. Como a gente já falou, é uma prova diferenciada dos últimos concursos que a Consulplan trouxe, né, do TRF, do TSE. A cobrança, geralmente, do TRF, por exemplo, ela foi muito voltada para a psicologia organizacional, né, e uma psicologia organizacional clássica. Ela deu umas pinceladas em saúde do trabalhador, mas não era o foco, né? Ela pediu avaliação de desempenho, recrutamento e seleção. O edital foi muito voltado para a psicologia organizacional. Se a gente pega o edital do TRE esse ano, a gente vai ver que a cobrança de gestão de pessoas, ela está dentro do conteúdo de gestão de projetos, mais voltado para a área administrativa, que não é o foco da psicologia, né? Então, a gente teve uma reorganização aí do conteúdo programático. Para a psicologia, que é o que nos interessa, a cobrança está mais voltada para a psicopatologia do trabalho, como a gente viu lá no conteúdo, né? E como é um conteúdo que a Consulplan não está acostumada a trabalhar, também é uma prova nova para a Consulplan, né? É um outro foco de conteúdo. Em relação ainda aos conhecimentos específicos, né, e a Consulplan de uma forma geral, o que é importante você saber? Que ela é uma banca que usa referências bibliográficas diferentes, né? Então, por exemplo, livros que não estão muito no meio dos concursos, né? Como o Zanelli, que é um livro muito característico de concurso, é provável que não tenham bibliografias tão vinculadas, né, a esse mundo dos concursos, né, bibliografias mais acadêmicas, né, livros novos. Isso a gente pode esperar da Consulplan. Atenção especial a conceitos. É uma banca que dentro das questões, né, ela cobra muito você saber o conceito. Às vezes o conceito, ele se eu vou falar de burnout, eu saber o conceito de burnout, ele já me induz a uma resposta, né, da Consulplan. E ela usa muitas questões de verdadeiro ou falso, né? Então são questões que, em geral, você vai precisar olhar para cada item de uma forma especial, porque a resposta certa ou errada está vinculada à sequência dos itens e não ao item individualmente, né? Ela cobra conceitos também usando casos. Por exemplo, né, eu conto o caso de um fulaninho e eu peço para você saber qual é o transtorno relacionado ao que eu descrevi sobre o fulaninho, né? Então eu preciso saber os conceitos e o que eles envolvem. Atenção especial também a palavras como sempre, nunca, palavras muito taxativas, né? Em questões de verdadeiro ou falso, às vezes, o que vai fazer você acertar ou você errar é prestar atenção nesses detalhes. E às vezes a alternativa está toda certa, mas ela usa uma palavrinha que é o sempre. Isso sempre acontece. Será que sempre acontece? Essas palavrinhas são sempre muito complicadas, né? São sempre muito complicadas. Então, atenção especial a elas. Então, as estruturas de questões de verdadeiro ou falso são muito frequentes e a solicitação de alternativa incorreta. Então, prestar bastante atenção à questão do incorreta e, de novo, a essas sutilezas da linguagem, né, com que a prova é feita. Algumas palavrinhas aí são importantes da gente prestar atenção. Em relação ao estudo de caso, lembrando sempre que a Consulplan é uma banca muito objetiva, né? Então ela vai direto ao ponto, ao que ela quer cobrar, ao que ela quer que você fale, né? E não é uma banca que costuma cobrar estudo de caso, né? Então também é uma novidade para eles essa produção de estudo de caso. Pelo que a gente está analisando de como a Consulplan vem trabalhando, e por ser uma banca mais objetiva, ela tem um estilo mais voltado para a FCC antiga, né? Então, Vanessa, como é que eu vou estudar para estudo de caso se ela não tem provas com estudo de caso? Ou se ela tem muito poucas provas com estudo de caso? Vocês podem procurar também questões
da FCC até 2015, mais ou menos, que vocês conseguem ter uma noção da produção de estudo de caso e desse tipo de cobrança. E a gente está apostando que as bancas de referências da Consulplan têm sido a FGV, que também é uma banca bem dinâmica, bem diversificada, que não tem muito um padrão de prova, e a FUMARC, que é uma banca mineira importante também, né? Então, vocês podem apostar em questões dessas bancas também para se basear, para estudar para esse concurso, né, para o TRE. Então, o foco nessas bancas para estudar estudo de caso, principalmente os estudos, né, da FGV, né, estudos de caso da FGV e da FCC, até 2015, né, porque ela tem uma característica diferente depois de 2015. Então, a gente entende que a Consulplan está mais voltada a esse padrão de questão da FCC até 2015. Então, pessoal, é isso. A gente vai, sempre que tiver mais novidades, vai apontar para vocês o que vocês podem ter de dicas para estudo, para organização. Algumas aulas já estão disponibilizadas, né? Algumas aulas de psicologia do trabalho, de saúde do trabalhador, saúde e segurança do trabalho já estão disponibilizadas para a gente, para vocês começarem os estudos. De novo, foco nos conceitos, né? Foco no que é de principal, palavras-chave, atenção às palavras mais taxativas, né? Sempre, nunca. E é isso, assim. A gente vai trabalhar agora um pouco mais no conteúdo do edital, algumas coisas, por exemplo, como eu falei para vocês, de clínica do trabalho, que não é muito cobrado nos concursos. A gente estava esperando o edital sair para saber o foco que daria para essa aula. Então, agora a gente vai se voltar para aulas mais específicas, né, e para cadernos de questões que se parecem com as questões da Consulplan e com o modo como ela trabalha. Então, estamos juntos nessa, né? Vamos lá!